Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Lucas Oliveira, sou do canal Estudo na Web. Estamos começando mais um vídeo aqui do nosso curso de UML. Esse aqui é o primeiro vídeo do nosso módulo de Princípios da Orientação a Objetos. Lembrando que esse módulo aqui a gente ainda não vai entrar na criação dos diagramas. No entanto, esse módulo aqui é muito importante para a gente entender os conceitos que precedem a criação dos diagramas. Então a gente vai ver aqui, como o próprio nome já diz, os conceitos ali da orientação a objetos, onde eles darão uma base muito sólida e muito importante sobre os conceitos, para a gente poder aplicar ali nos diagramas e também para quem de repente quer evoluir para a parte de desenvolvimento, esses conceitos dos princípios da orientação a objetos serão totalmente reutilizáveis e totalmente aproveitáveis para se você quiser programar, né, fazer programação orientada a objetos. Lembrando, isso aqui é o conceito, a gente não vai ver nada de programação aqui. Claro que algumas coisas podem fazer algum tipo de parentesco, mas o foco aqui é entender o conceito. Perfeito, gente? Então bora lá. Primeiro conceito aqui dos princípios que a gente vai aprender é o conceito de abstração. E dentro do conceito de abstração a gente tem duas questões, que é a classificação e a sua instanciação. Primeiro de tudo, abstração. Algo não definido que ignora detalhes e pode se tornar qualquer coisa que seja de um mesmo padrão ou de um grupo. Então, que a gente chama de classificação. Depois disso a gente entra aqui na classificação. Então a gente até pode entender assim: aprendemos a classificar praticamente tudo. Criamos grupos de objetos com as características iguais, sendo que cada grupo de objetos equivale à sua classe. Eu vou dar um exemplo no final dessa explicação que vai ficar mais claro pegando esses três tópicos. E por fim a gente tem aqui a parte da instanciação. Então, sempre que precisamos criar um objeto novo com uma determinada característica, instanciamos uma nova classe que possui essas características e criamos esse objeto novo. Como que funciona aqui, pessoal? Então, um objeto abstrato, o que ele faz, né? Ele tem características que são únicas. Então, se a gente parar para pensar, a gente tem a seguinte situação. Vamos imaginar que eu tenho um carro. Esse carro, a gente consegue identificar ele olhando para ele e identificando um determinado padrão do comportamento e também das suas características. Então, a gente consegue classificar que um carro, para ele ser um carro, a gente sabe que ele tem que ter o quê? Por exemplo, 4 portas ou 2 portas. A gente sabe que ele tem que ter 4 rodas, né? E se a gente vê, por exemplo, um veículo que ele tem, por exemplo, 2 rodas ou 3 rodas, ele não é mais um carro, ele pode ser um triciclo, caso ele tenha 3 rodas, e se ele tiver 2, ele é considerado uma moto. De certa forma, a gente está classificando esses objetos, né? Então, percebe a maneira de classificação? Então, é assim que a gente vai fazendo essa divisão. Se a gente pegar, por exemplo, uma caneta, a gente tem canetinha, nós temos aquelas canetas piloto que geralmente são utilizadas para escrever naqueles quadros brancos lá, geralmente tem aquelas caneta preta, tem aquela azul, aquela vermelha, que geralmente os professores acadêmicos acabam utilizando. Tem a caneta estereográfica, que é essa caneta tradicional que a gente acaba utilizando para escrever textos em documentos ali na época da escola, coisa desse tipo. E também tem aquelas canetas que são mais estilosas ali quando a gente quer assinar algum documento mais importante, como algum certificado e tal, né? Mas no fundo, essas canetas elas têm um padrão principal, que é escrever alguma coisa e ela possui ali alguma tipo de características que diferenciam ela. O ponto não é olhar o que diferencia, mas a gente olha o que é padrão. Então toda caneta ela tem uma tinta, ela tem um recipiente ali que vai envolver aonde vai ficar colocada a tinta, ela vai ter uma tampa e ela tem uma aplicação, né? Ela tem um objetivo específico. Os detalhes, as características únicas dessa caneta a gente não olha quando a gente está falando de objetos abstratos, tá? E o interessante é que quando a gente quer instanciar esse objeto, né, a gente quer criar uma caneta nova, ignorando esses detalhes, o que a gente precisa? A gente precisa identificar o que é padrão. Então, tudo que a gente sabe que é necessário para construir uma caneta, de uma forma abstrata, a gente pega. Então, o que para ser considerado uma caneta, o que eu preciso? Por exemplo, eu preciso de um recipiente, que é onde ficam as tintas, eu preciso de um bico, que é onde vai sair a tinta ali, quando for escrever. Eu preciso de uma tampa para a caneta e eu preciso do corpo da caneta, vamos chamar assim, que é o recipiente que fica por volta ali, onde a gente encaixa o tubinho, né? Então você precisa disso. Então, toda vez que você precisar fazer uma nova caneta, ou seja, instanciar uma caneta, você precisa passar essas informações. Quando a gente está falando de carro, né, se eu quiser criar um veículo carro, eu preciso fazer a mesma coisa. Então, eu preciso ali informar, por exemplo, a quantidade de rodas, que são 4 rodas, a quantidade de
de portas, eu preciso passar, por exemplo, qual que é a cor, de repente qual que é a velocidade desse carro, e aí a gente tem um padrão ali para a gente poder criar um carro. Preciso passar o motor, coisas desse tipo. Então, tudo que a gente identificar que tem um determinado padrão, que não vai dar nenhum tipo de características específica para aquele veículo, ele acaba sendo um objeto abstrato. Então, assim a gente passa a entender o que é o nível de abstração de uma forma mais, vamos dizer assim, um pouco mais simples, né? A gente quebrando isso em o conceito da abstração, os tipos de classificações e quando a gente precisa instanciar um objeto que ele tem um padrão de abstração. Isso é muito comum, a gente vai ver isso e para quem vai para o lado mais de desenvolvimento, ali para criar aplicações como programador, desenvolvedor, acaba sendo utilizado bastante você ter ali objetos dentro de um sistema que tem uma instância de características de abstratas. Então é muito comum isso daí. Então, é muito importante esse conceito. E é isso, gente. Essa foi a aula de conceitos sobre abstração. Espero vocês na próxima e até mais. Tchau!